E se eu tiver reconhecido que eu estou perto do meu limite, o que eu faço? Aí tem uma técnica muito interessante, que é a técnica do silêncio. E essa técnica é justamente o que o nome diz. Você simplesmente fica em silêncio. Contra-intuitivo isso, porque o que as pessoas vão ter vontade de fazer é falar umas verdades e se retrucar na mesma moeda, enfim, né? Colocar o outro numa posição também desconfortável, e a gente tem que fazer o contrário. Porque se você fizer isso, você perdeu a negociação, entendeu? Você perdeu a rédea. E a técnica do silêncio, ela tem um efeito positivo dentro da negociação e não negativo. Curioso. Então a gente tem que simplesmente não responder nada? Ficar quieto? Isso? Exatamente. Mas aí a coisa vai ficar um pouco estranha, não? A ideia é essa. O que acontece? A técnica do silêncio, ela traz alguns pontos interessantes, né, que você vai, ou alguns benefícios, né? Em primeiro lugar, quando você faz silêncio e não responde, você interrompe aquele processo que estava acontecendo dentro de você, aquele vulcão físico, emocional, né, que estava acontecendo, você para e você começa a se acalmar. E a gente sabe que não deve tomar nenhuma decisão nervosa, então quando você faz silêncio, você tende a começar a se acalmar. Então isso é importante para você nesse sentido. Agora, a técnica do silêncio, ela gera alguns efeitos no teu interlocutor também. E são efeitos interessantes dentro de uma negociação. O primeiro deles é o mesmo que aconteceu com você. Então, da mesma forma que você tende a se acalmar com aquele silêncio, o teu interlocutor também tende a se acalmar. Mas o segundo ponto é o mais interessante, que é o que você falou. Quando a gente faz silêncio, e acho que todo mundo vai lembrar de uma situação onde isso aconteceu, fica um certo clima desconfortável no ambiente. É aquele momento do elevador, né? Que a gente entra e ninguém fala nada e aí fica aquela coisa, né? Eu tenho que falar alguma coisa. Exatamente. A diferença está em que você está consciente do que você está fazendo. Você está fazendo o silêncio de propósito. Então o que acontece é que quem fica desconfortável é o teu interlocutor. E quando ele fica desconfortável em função disso, gera para ele uma necessidade inconsciente de fazer a comunicação fluir, de fazer o diálogo fluir, porque aquele silêncio incomoda ele, a gente não, porque a gente está sabendo o que está fazendo. E quando ele se sente incomodado, ele tende a começar a falar. Então, ele vai começar a falar, e quando ele começar a falar, aí ele sai daquele planejamento que ele tinha, porque ele começa a falar as coisas, ele percebe, entendeu? Quando você faz isso, que ele foi longe demais. Então aí ele quer trazer a negociação, ele perdeu a rédea da negociação porque ele exagerou. Então ele quer trazer de volta. E quando ele faz isso, aí o que acontece? Em primeiro lugar, ele se abre mais, porque ele começa a falar um monte de coisas para fazer a comunicação, o diálogo fluir, que não era exatamente o que ele queria falar. E quando ele começa a fazer isso, você começa a captar os interesses reais e tudo isso. E outra, que quando ele percebe que ele foi longe demais, ele de fato vai te falar assim, olha, desculpa, não era bem isso que eu queria dizer e tal. Ele percebe que ele te afetou. Então isso gera um efeito psicológico na pessoa, onde você consegue reverter a tática, né? Você joga contra ele. O William Ury costuma dizer que essa é a tática jiu-jitsu, onde você usa a força do oponente contra ele.